Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e o tema desse vídeo é Libertadores. Libertadores de 2025, que está diretamente ligada à Libertadores de 2026 e que interessa muito ao Bahia. Daqui a pouco a gente explica tudo isso aqui em detalhes, tá? Importante dizer nesse começo desse vídeo que o 45 Minutos chega até você nesse nosso novo estúdio, esses novos conteúdos que a gente tem colocado regularmente no ar, graças ao apoio direto de cada um de vocês que assiste esse programa, que se inscreve no canal, que ativa as notificações, que deixa uma curtida, que joga o link, que comenta. Desde 2014, nós começamos a nossa história colocando um arquivo de áudio no SoundCloud. São 11 anos, tá? Construindo essa história dentro de uma linha editorial muito clara, driblando, enfrentando, às vezes indo na contramão das tendências, dos algoritmos, dos YouTubes da vida, dos Instagrams. A gente sempre faz o nosso conteúdo do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acredita e talvez seja também do único jeito que a gente sabe fazer, tá? Às vezes a gente não dança conforme a música pelo simples fato de que nós não sabemos dançar. É mais ou menos assim que o 45 Minutos funciona. Então, a sua participação, a sua ajuda, a sua audiência é muito importante pra gente. E além dessa força que você dá pra gente, também precisamos agradecer essas 5 empresas, tá, que estão juntas com a gente nessa temporada, decisivas para que o 45 Minutos possa se desenvolver, crescer, montar um estúdio como esse, ter previsibilidade, tá, para seguirmos projetando e realizando cada conteúdo, cada perfil de acompanhamento, de campeonato, de tudo que a gente faz aqui já há um bom tempo. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros e a Bet do 45 Minutos há quase 8 anos. Monte Belo, há 10, Indaiá, e o Village Porto de Galinhas, Cássio, que está há 11 anos, desde junho de 2014, junto aqui com 45 Minutos. É o Então a gente Bayern de Munique na Bundesliga. Exatamente. É infinita ali. A gente agradece muito a confiança de cada uma dessas empresas. Cássio, na abertura, eu falei que esse programa ele vai focar na Libertadores de 2025, mas fundamentalmente na consequência que ela já gera para a Libertadores de 2026. Com roteiros intensos, níveis diferentes de dramas, tá? Níveis diferentes de dificuldade, batalhas épicas, batalhas extremamente tensas. Chegou um momento, há alguns dias, inclusive quando a gente fez o raio-x, que colocamos em dúvida se o Brasil teria essa primeira vaga extra que vem da Libertadores, porque o Flamengo precisava defender em Buenos Aires uma vantagem mínima contra o Racing e o Palmeiras precisava reverter um 3-0. As duas coisas aconteceram e a primeira vaga extra está confirmada com essa final, mais uma vez, entre Flamengo e Palmeiras. O que é que significa essa vaga extra? O Campeonato Brasileiro tem 6 vagas para a Libertadores, 4 para a fase de grupos e 2 para a chamada pré-Libertadores. Com esse adicional, com a certeza do país mais uma vez ter o campeão da Libertadores, o G6 vira G7 e o G4, Cássio, e é bem estratégico para a situação que está o Bahia, vira G5. Então a gente pode dizer que, além de Flamengo e Palmeiras, Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo foram outros vencedores dessa semana tão intensa de Libertadores que o Brasil viveu. No caso do Mirassol, a vaga da Libertadores, assim, tem 13 pontos a mais do que o oitavo lugar. Assim, nesse momento, pra mim é Quase que. quase impossível que o Mirassol não esteja na Libertadores, mesmo na pré-Libertadores. E só o complemento que a gente sobre a vaga na Libertadores abrir esse G5, o G4 virar G5, o G6 virar G7. Obviamente, isso acontece pelas campanhas de Palmeiras e Flamengo, que são os dois. O Palmeiras líder do campeonato com 62 pontos e o Flamengo vice-líder com 61. Se você pegar pelo Flamengo, ele tem, em relação ao sétimo lugar, por exemplo,
São 14 pontos. Se você vai para o oitavo, que seria o primeiro time fora da Libertadores, são 19 pontos. Então, assim, por essa campanha que tá abrindo a vaga, porque esses times estarão estarão dentro dessa zona de classificação Libertadores. E antes de falar, a gente vai falar agora mais do G5, daqui a pouco fala da final da Libertadores, que vai ser uma final realmente. Quem gosta de futebol, pare e assista aí. Mas sobre a classificação, eu vi torcedores do Bahia, muitos inclusive, que obviamente torceram para essa composição e na hora que saiu a composição, e agora, meu irmão? O problema é de vocês agora. O problema do Flamengo, o problema do Palmeiras. Era só que ter a final para ter essa garantia, porque essa garantia, quando o Fred trouxe, por exemplo, o Mirassol, que está estreando no Campeonato Brasileiro, e de repente na estreia já bater Libertadores, nesse momento batendo na fase de grupos. Sim. Porque até o Mirassol, para sair da fase de grupos, está começando a ficar 8 chato. pontos de vantagem para o Fluminense. Já são 8 pontos para sair da 8 pontos, faltando 24 pontos em disputas. Faltam 8 rodadas, assim. É muita coisa dando errada para o Mirassol, para ele não sair da Libertadores, sair da fase de grupos da Libertadores. E ainda teria, caso ainda desse tudo errado, ainda teria a chance de torcer para o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, que levaria até o G6. Isso, né? dando tudo errado em relação assim, à fase de grupos, Sim, para fase de grupos. sim. Porque a fase, para sair da Libertadores, no Mirassol, como a gente falou aqui, são 13 pontos. Eu acho que, veja, isso não vai extremamente irregular, estável no campeonato. Eu acho que isso. Por mais interrogações que o Brasil inteiro tenha colocado no Mirassol, mesmo com a boa fase do Vasco, mas da assim, rodada 1 até agora, a cada rodada, quando se enfrenta o Mirassol, a gente pensa, não, esse jogo aqui, Santos e Mirassol, esse jogo aqui o Santos ganha. Ah, Fortaleza e Mirassol, esse jogo aqui o Fortaleza ganha. Juventude e Mirassol, esse jogo aqui o Juventude ganha. E aí o Mirassol ganha de todo mundo. Mas a cada rodada se coloca interrogação e a cada rodada a resposta do Mirassol vem dando. Não é agora faltando 9, que a gente imaginaria. E aí, para Libertadores, enfim, eu acho que ele tá muito. Ele deverá faltando 8 pro Mirassol. Ele deverá ir para a fase de grupos, mas mesmo que de repente isso não aconteça, não estar na Libertadores do ano que vem realmente tá contra a lógica nesse momento. Isso. E no caso do Bahia, que esteve na Libertadores de 25, via pré-Libertadores. Com a oitava colocação, foi para pré-Libertadores, avançou nas 2 fases preliminares, foi para a fase de grupos, pegou uma chave difícil e caiu na fase de grupos. Nesse momento, o Bahia, com essa final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, o Bahia não estava na fase de grupos. Nesse momento ele entra ali disputando bem com o Fluminense. O Fluminense que já jogou essa semana, a gente está fazendo isso aqui. O Fluminense agora igualou o número de partidas que ele venceu o Ceará, né? Uma faltazinha mal assombrada ali. No erro do árbitro, naturalmente, depois tem o mérito da cobrança de René. E na mesma lógica que a gente apontou do Mirassol, de estar pelo menos na pré-Libertadores, aí você mira o Vasco, esses 7 pontos, eles são confortáveis também, tá? São. Eu acho assim, primeiro, o Bahia em termos de aproveitamento, o melhor mandante do campeonato. Sim, 80% de aproveitamento. Ou seja, a cada 5 jogos ganha 4. E tem mais 4. Nesse caso, ele ganha, a lógica, ele ganha pelo menos 3 aí, ou quase isso. Ou seja, já bateria 58 pontos. E a gente mostrou, Cássio, no último raio-x, que o Vasco em 11 rodadas diminuiu a diferença em 7 pontos. Ele agora vai precisar fazer o mesmo em 8 rodadas. Ou seja, se o Bahia mantiver um aproveitamento pelo menos próximo ao que ele vem tendo dentro de casa, porque precisa nem ser igual, é tão alto, é o melhor, na verdade, é o melhor do campeonato, mas se for pelo menos no nível que ele está, e melhorar um tiquinho como visitante, e por exemplo, desse jogo de casa, ele vai ter na penúltima rodada, por exemplo, o Sport. Se brincar, festeja a vaga até na penúltima rodada. E outra coisa, Cássio. Mas só terminar e dizer assim, se o Bahia mantiver algo pelo menos próximo ao que ele vem tendo, e melhorar isso aqui, fora de casa, eu acho que ele não consegue perder essa margem de 7 pontos. Também mostramos na última edição do Raio X, você pode procurar aqui no feed se você não assistiu, é um recorte só sobre o Bahia, que além das projeções serem absolutamente positivas, quando a gente olha no nosso Power BI o nível de dificuldade de cada tabela, o Bahia tem a tabela mais fácil do campeonato nas últimas rodadas, tá? Desse bloco inteiro, o Bahia não enfrenta mais Mirassol, não enfrenta mais Cruzeiro, não enfrenta mais Flamengo, não enfrenta mais Palmeiras. Ele só enfrenta times que estão do meio da área dele da classificação para baixo. Então, ao que tudo indica, Cássio, o Bahia ele vai ter a proteção de garantir, nesse momento, com o G7 a Libertadores. Porque isso estava em risco, tá?
Fluminense e Botafogo se aproximaram. E aí estão a 2 pontos. E o Vasco é o vice-líder do retorno, né? Aqui não há garantia. Do Bahia ao Botafogo, a gente não vê mais nenhuma vantagem considerável. Por isso que eu estava fazendo o comparativo com o Vasco. Com o Vasco. Então, assim, o que acontece de consequência nessa final brasileira é que o Bahia realmente quase que cria uma raiz na Libertadores, tornando agora o maior risco ser ultrapassado pelo Vasco, que está 7 pontos atrás. Tá? É uma pontuação muito alta. Por quê, Cássio? Eu considerava que o maior risco até quinta-feira era não haver o G7. Eu já estava começando a achar que o risco de não ter o G7 era maior do que o risco do Bahia virar 8º. Sim. Porque o risco de não ter o G7 se desenhou uma possibilidade da final sequer ter brasileiros, porque o Flamengo se perdesse por 1-0. E se o Palmeiras não remontasse os 3-0, a final já seria LDU e Racing. Essa chance, ela aumentou consideravelmente no segundo tempo do jogo de volta do confronto do Flamengo. Porque o do Palmeiras, ele estava muito ali, disse, vai ter que ser... Foi a maior virada da história de uma semifinal. Então, o do Palmeiras estava meio ali, estava quase definido. Sim. Então, meio que, a final da Libertadores tinha LDU, em tese tinha LDU, e vamos ver o que é que vai sair. Aí o Flamengo com um jogador a menos. Exatamente. No segundo tempo, 0-0, o Racing precisava vencer pela diferença mínima para pelo menos forçar a disputa de pênalti. E aí tem a expulsão questionável ali de Plata. No início do segundo tempo, são 40 minutos com que o Racing tendo a mais, e aí com o Rossi, o goleiro argentino, inclusive, do Flamengo, assim, o Racing não sufocou o Flamengo, mas ele naturalmente criou oportunidades, e algumas boas oportunidades, e o goleiro do Flamengo, assim, muito, muito bem no jogo. Uma delas, Fred, assim, já aos 50 do segundo tempo, tudo bem que o cara não tirou tanto do goleiro, mas é o cara dentro da área, a bola sobrando, o cara bate chutando, e o goleiro defende. Ele defende, nem parece que é um lance tão difícil, mas obviamente era, tem um senso de colocação. Detalhe, o chute ainda desviou. O chute ainda, o cara, ele não vem nem direito, ele toca, desvia, mesmo assim o goleiro teve o reflexo. E ali, na hora que tem essa classificação do Flamengo, opa, já começou por quê? Mesmo que fosse LDU na final, o Flamengo seria favorito. E aí voltou muito forte a chance de ter o G6. Mas a gente volta para a Libertadores daqui a pouco. Porque o ponto fundamental é esse. A de 25, naturalmente. O ponto fundamental é esse. Eu já não enxergava um risco muito concreto do Bahia não ser 7º. Mas existia a chance da final da Libertadores ter 2 times, um equatoriano e um argentino. Essa semifinal foi realmente no limite para os brasileiros. A última final sem brasileiros foi em 2018, para ver isso. Boca e River. A Sul-Americana não vai interferir aqui, porque o Atlético Mineiro está muito abaixo na classificação. 13º. Então, o Atlético Mineiro pode ser campeão, jogou muito, inclusive. O Brasil pode ter 9 na Libertadores, mas não com o G9. Exatamente, não com o G9. O Atlético Mineiro não vai interferir aqui. E a Copa do Brasil, a gente comentou no Raio-X dessa semana, que, ok, pode ser Cruzeiro, ok, pode ser Vasco, pode, mas pode ser o Corinthians, tá? que eleva o risco. Pode ser o Fluminense, Vasco, ok, mas tava num emaranhado aqui perigoso. Ok, mas nesse momento, o vice da Copa do Brasil não vai à Libertadores. Isso. Certo? O vice da... Então, nesse momento, até a reação do Vasco, ela, ao mesmo tempo que ela é um problema para o Bahia, ela é algo que ajuda o Bahia também nesse recorte. Via Copa do Brasil. Porque a única chance da Copa do Brasil atrapalhar o Bahia, nesse momento, é se der Corinthians. Só se der Corinthians. Porque se der o Vasco eventualmente passar o Bahia virar o 8º. Fluminense também, ele vira. Cruzeiro também. Aí ele iria como 8º. Então, há uma garantia, tirando o Corinthians, há quase que uma garantia de G8. E aí o São Desde Paulo... que o São Paulo não reaja. O São Paulo tem que tirar 8 pontos em relação ao Bahia. Não há desenho para isso. Ou seja, se o Corinthians... Se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, assim, fica... o Bahia está mais ainda na Libertadores. E o futebol é isso, tá? Segunda-feira a gente fez um vídeo aqui lançando... Mas era o cenário daquele momento. Então, apontando para o risco. Eu acabei de trazer os relatos. A torcida do Bahia acompanhou as semifinais com um nível de atenção assim. Eu acho que tirando Palmeiras... A galera celebrou ontem. Tirando Palmeiras, Flamengo. Eu acho que a galera do Mirassol deve ter torcido também. Sim. Mas o Bahia realmente focado nisso. E o nosso programa de segunda era
nesse foco, né, Cássio, de trazer essa visão necessária para ter atenção em tudo que aconteceu essa semana, tá? E aí o Atlético Mineiro jogou muito bem e venceu, deu tudo certo, né? Tudo que aconteceu essa semana, até porque a Copa do Brasil, cara, só é no final, para Esse, não ter o drama também, mas né? pelo contrário, eu acho que vira um drama, porque nesse caso, quando termina o brasileiro, termina sem você Então, saber. mas se garantir antes, não tem. Se ele ficar em sétimo, diminui o Não, drama. eu acho que o calendário foi acertado, essa decisão. Sim. Mas pro brasileiro, ele tem um probleminha, porque o cara tá na última rodada, ó. Você vai pra. Como era, até como Sim, sempre se foi. ganhar, vai para Libertadores, se perder, não vai. Você sabe que, ó, tipo, terminar a rodada final, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, talvez aconteça quando tiver a rodada final e o futuro de todo mundo não vai estar definido. Mas eu falei em relação ao Bahia. Com esses resultados, você diminui o drama, porque o Bahia agora Ah, sim. tende. Veja, inclusive, se. É justamente para o Bahia não ter o drama de terminar o brasileiro e esperar mais 2 semanas. Se isso acontecer. 4 semanas. E se isso acontecer. Ah, não, 2, que vai ser quarto domingo. Logo, bem na sequência. E se o Bahia precisar da final da Copa do Brasil, significa que ele tá em oitavo. Isso. Pô, já perdeu 3 posições, perdeu 7 pro Vasco. Assim, derreteu, né? Derreteu. Mas, ao que tudo indica, isso não vai Não deverá acontecer. tá? Cássio, vamos falar um pouquinho então do que Bora. aconteceu dentro de campo. E eu trouxe aqui umas postagens da ESPN, né, postagens que circularam sobre o domínio brasileiro na Libertadores, tá? A gente aqui tem, primeiro, o ranking de brasileiros com mais finais na história. O Palmeiras assumindo agora de forma isolada essa condição, né, com 7 finais contra 6 do São Paulo, 5 ali de Flamengo, Santos e Grêmio. Tá? O destaquezinho aqui pro bom e velho Atlético Paranaense com 2 finais, né? 0-2, né? Assim, Isso. ele. E o São Caetano? É. Dos clubes que O São Caetano chegaram. foi contra o Olímpia, não foi? Contra o Olímpia. Tipo, chega a ser impressionante. Ele era o atual vice-campeão brasileiro, vice em 2000 e 2001. A final foi contra o Olímpia e na ida no Defensores del Chaco, ganhou o jogo 1-0. A volta foi no Pacaembu, obviamente, lotou. Foi pro intervalo ganhando por 1-0 na volta. Assim, pelo amor de Eu Deus. não lembrava desses detalhes sórdidos. Né? Não, aí foi. Veja, se fosse um clube de massa, assim, era uma dor assim, sobretudo porque, como foi a do Fluminense até ser campeão, né? Você acha que o São Caetano existiria até hoje? Veja, e continua existindo. Não, pô, existiria em, existiria Tá em ali, alto tá ali. nível. Olha, eu vou chegar lá. Tá, No segundo tempo, vira. certo. O Olímpia. O Olímpia vira e ganha nos pênaltis. Mas assim, veja, de 4 tempos ali, já passaram 3 com 2-0 jogando, assim, realmente absurdo. No fim do ano, ainda teve uma polêmicazinha que o Olímpia ia ser punido. Não aconteceu não, mas teria sido muito curioso. E quase não jogou o Mundial contra o Real Madrid. Faltou isso aqui para ir o São Caetano. Aí imagina que o São Caetano não teria título nenhum e o primeiro título ser o Mundial contra o Real Madrid. Ou mais um vice, né? Ou mais Ele seria um vice. vice-campeão Mas até esse Mundial. Né? Seria 2002. O Real foi até o campeão. Aí o primeiro título foi o Paulista, né? De 2004, de Muricy. E agora você fala sobre o que seria o São Caetano com esse título. Se mudaria esse definhamento que o clube passou? Veja, ele seria uma marca para todo sempre. É. Eu acho que assim, que faria muita diferença. A diferença de uma cobrança de pênalti muda a história. Vou dar um Porque exemplo. ser vice é fantástico, é histórico, mas ser campeão é uma tatuagem eterna na alma, né? Eu vou dar um exemplo de um clube que é muito maior do que o Guarani, de torcida, de estrutura, de história, mas tem um da segunda e um título que é o Guarani. O Guarani é campeão brasileiro da primeira divisão. Muito maior divisão. que o São Caetano. Do que o São Caetano. Porque você falou muito maior que o Guarani. É muito maior que o São O Caetano. Guarani muito maior que o São Caetano. Campeão brasileiro de 78. Isso vai ser sempre. Aí celebra 15 anos, 20 anos, 30 anos, aí lança uma camisa comemorativa, ergue o troféu, faz uma campanha, é matéria na Globo quando você vai listar os campeões. Aí... 5 clubes campeões brasileiros jogam a segunda divisão. Aí lembra o Guarani. Aí lembro o Guarani, terceira no caso agora, porque aí não subiu. E isso. Aí você vai para outros lugares. Na Colômbia, o Once Caldas. Tá longe de ser, assim, embora tenha torcido lá em Manizales, mas assim, tem clubes muito maiores na Colômbia, como o América de Cali, que é o que eu ia falar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que é 0-2 em final, e o time que mais chegou e não ganhou é o América de Cali, que
vice 4 vezes e não foi campeão. E assim, tem o Milionários, tem o América de Cali, o Deportivo Cali, o Atlético Nacional, que é bicampeão. Mas o Once Caldas, não sei da Colômbia, mas fora da Colômbia, é o campeão da Libertadores, que inclusive bateu o Boca. Então, eu acho sim, já que você trouxe, se o São Caetano tivesse esse título, seria curiosíssimo que ele teria 2 títulos. Um paulista, que é depois, em 2004. E uma Não, Libertadores. teria sido o primeiro Sim. título do clube, e ficou isso aqui, né? Muito curioso. O América de Cali é o daquela narração que você Que vê eu quando sempre, conta, né? que pra mim é a coisa, Por Deus, como é? o narrador fala, Deus, porque sempre com nós outros, é quando perde, porque desses 4 vices, os 3 primeiros são seguidos. E o terceiro, que é 80, perde 85, 86 e 87. O de 87 é no terceiro jogo, que na época tinha Se cada um vencesse um, tinha um terceiro. que é em campo neutro. Aí, e o gol do vice-campeonato é no minuto 120. Ou seja, no último minuto do segundo tempo da prorrogação do terceiro jogo. Cacete. Sendo trivice. Aí o narrador disse, por que Deus? Assim. Enquanto isso, a do Uruguai, a narração do Uruguai é assim, é um negócio assim, o cara, assim, é enlouquecedor. E sobre esse ranking que é muito curioso, o Palmeiras assume essa liderança, reassume, não, ele ele chegou a ser empatado, isolado nunca. Ele teve 61, 68, foi vice-campeão, aí ganha em 99, é vice em 2000. Em 2000, São Paulo já era bicampeão, tinha um vice, tinha 3. Eu acho que em 2000, quando ele chegou ali a quarta, talvez tenha sido. Aí o São Paulo vai bater 6 quando ele é campeão em 2005 e vice em 2006. Ontem, quando teve essa definição do Palmeiras sendo recordista de finais, o que tira um pouco da aura do São Paulo, porque assim, dentro da Libertadores, os dois são tri, o outro chega mais em finais. E como a final significa que vai ter um tetracampeão, o que é que isso significa? Que o São Paulo, depois de 33 anos, vai deixar de ser. Sim. Porque. Não, 32, porque quando ele foi campeão em 93, virou bicampeão, sim, ele igualou o Santos e desde então virou ou maior campeão empatado, ou em 2005, que foi o primeiro tri. Hoje o Brasil tem Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos e o São Paulo. Quando o São Paulo foi em 2005, ele foi o primeiro tri. E aí, ontem me chamou a atenção no Trend Top, estava São Paulo Futebol Clube. Eu disse, que danado. Sim, meia-noite tem São Paulo Futebol Clube. Eram torcedores do São Paulo assim, decretando o fim de São Paulo. E aqui está o fim do São Paulo. Aí reclamando. Aí é aquele meme do filme Parasita, né? O cara falando. O cara olhando no retrovisor. Meu Deus. Mas assim, dentro da lógica do São Paulo, o que fizeram com o São Paulo? Porque o que fizeram nessa lógica? Tem gestões assim problemáticas e não ganha há 20 anos, não ganha Libertadores de um clube que era o maior campeão do país. Imagina o Independente, que não ganha, é o maior do campeonato inteiro e não ganha desde 84. O cara, o que enlouqueceram com o Independente, sei lá como é que fala. Então é isso. Então o São Paulo perde esse status de maior campeão da Libertadores. Teremos o novo recordista de maior Brasil, finalista e de maior campeão. De maior campeão isso, maior finalista e maior vencedor. De forma geral, vai ficar o quê? E agora, porque a galera começa a olhar pra frente, Fred. Sim, sim. Vai ficar atrás do River Plate e do Estudiantes de La Plata, que são tetracampeões. Do Peñarol, que são 2 argentinos. Do Peñarol, do Uruguai, que é pentacampeão, mas o Peñarol não ganha desde 87. Esse jogo contra o América de Cali, inclusive, desde 87. Do Boca, que é hexa e vem colecionando vices, perdeu a final pro Corinthians em 12, desde que ele ganhou ali em 7, ganhou a final do Grêmio 5-0, inclusive. 3-0 na ida, 2-0 na volta. Aí ele foi vice em 12 pro Corinthians, em 18 pro River Plate e em 2023 pro Fluminense. Aquele Boca que simplesmente ganha, passou a ser o time que as últimas 3 vezes que chegou perdeu. Ou seja, teve 3 chances de empatar o recordista Independente, que tem 7. Cássio, eu queria, antes dessa arte do meio, eu queria ir para da ponta, tá? Pra gente analisar esse domínio. A gente viu a questão dos recordes, né, superados por Palmeiras, que pode ser superado por Palmeiras ou Flamengo. Palmeiras superou o recorde de finais e Palmeiras ou Flamengo vai sair o maior campeão brasileiro da Libertadores. O que vai colocando cada vez mais itens nesse jogo. Esse jogo é daqueles que realmente todo mundo para assistir. E Andrés Pereira ser hoje o cara que falha no jogo da 21, hoje está no outro time. Esse jogo ele é espetacular, mas eu quero deixar Flamengo e Palmeiras para o final. Eu queria antes debater aquele outro quadro, Cássio, que tem desde 2018
pelo menos 2 clubes brasileiros nas semifinais da Libertadores. Desde 2019, só o Brasil é campeão da Libertadores, tá? Eu acho que a última vez que o Brasil não teve foi em 14, que é aquela do São Lourenço, que é São Lourenço, Nacional do Sim. Paraguai, Defensor do Uruguai e quem, meu Deus, em um quarto aí, mas eu acho que foi a última vez que não teve um semifinalista Mas brasileiro. vamos resgatar um pouquinho. 2018, Grêmio, River, Palmeiras e Boca. A final foi River e Boca. River e Boca, que é a final Foi bater em em Madrid. Madrid, né? Aí, O detalhe, Grêmio aqui era o atual campeão, tá? veja como é simbólico, né? Aquela final de Madrid é a última vez que algum time não brasileiro levanta a taça da Libertadores. Sem contar que já teve cara de final única, porque Já o gol qualificado não valia, e como foi empate primeiro jogo e exatamente, foi meio a meio no estado do Real Madrid, exatamente. é, Virou a final final única. única. E aí, Cássio, 2019 começa, né? Vamos resgatar um pouquinho dessa história aí. Mas perceba que ó, tem Boca, River e Boca. Sim, Eles sim, passam 3 anos presentes, ó. River, Boca, River, Boca, River, Boca, mas batendo no teto, né? sim. Então, 2019, Cássio. A final. Flamengo e River Plate, com o River Plate ganhando de 1-0 até os 45 do segundo tempo. E aí, Em Lima. em Lima, Em Lima. nesse Em mesmo estádio, Lima. estádio Isso. Monumental de Lima. É Isso. para não confundir, o do ano passado foi Monumental, mas é o de Nunes, né? Sim. E aí o Flamengo virou com 2 gols de Gabigol. E o atacante do River, me foi Plato. Não, Como era o nome do atacante do River? Que jogou no futebol brasileiro, perde um gol um pouquinho antes. para fazer o 2-0, né? Me fugiu o nome dele aqui. Jogou Né? no Galo, jogou no São Paulo. Exatamente. Não é Plato, não, o nome dele. Prato, Lucas Prato. Prato, né? Eu botei o Plato. É porque tá confundindo com Gonçalo Plata. Na verdade, eu fiz uma Mas junção. Prato, né? Lucas Prato. Lucas Plato. Não, mas Eu sei, tô tirando onda. Eu não sabia, né? Que, tipo, certo. agora eu tô tirando onda. 2020. É na pandemia, Isso. tudo isso. O Santos, por exemplo, Santos e Boca foi na Vila Belmiro, assim, Sim, mas sim. tudo sem público. Afinal, Palmeiras e Santos no Maracanã com Isso. 5 mil convidados. Lembro de bem. Inclusive, ficou muito marcado pelo E foi um jogo muito ruim, inclusive. pelo Mas ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que foi com o filho, né? E acaba morrendo pouco depois. Teve essa imagem bem bonita nesse pô, que jogo. assim, pro filho, assim, que bom que ele conseguiu ter Foi essa uma imagem experiência. muito bonita e que repercutiu bastante. 2021, aí Flamengo e Palmeiras chegam, né, Cássio, e fazem o primeiro duelo aí entre O eles. Atlético, detalhe, mas não era exatamente a final que se esperava, tá? Sim, Aqui, 2021 é o ano da dobradinha do Atlético Mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Aí o Atlético Mineiro tira o Palmeiras aqui, na verdade, uma semifinal duríssima, mas esse Flamengo e Palmeiras de 21, aliás, o Palmeiras não era favorito nem na semifinal e nem na final, assim, isso. ele tem o que se esperava muito ali, Fred, era o Atlético, que teria sido inclusive uma tríplice coroa que só o Santos de Pelé conseguiu juntando com a Taça Brasil, de Sim. ganhar tipo o Campeonato Nacional, a Libertadores. Não, mas no caso foi com o Mundial. Porque aqui seria brasileiro. Seria uma coisa que ninguém conseguiu. Copa do Brasil era Uma coisa que fantástico. ninguém conseguiu E ainda. aí é justamente Andrés Pereira. Foi Montevidéu esse jogo, e só para dizer, foi 0-0. Aqui ainda tinha um gol qualificado. Foi 0-0 em São Paulo e 1-1 em Belo Horizonte. Sim, Nessa história. Aí a gente fala, pô, mas aqui disse que não tinha. Na final não tem. exatamente. Essas, Aí a era essas final, lógicas da Comembol, a para não final é confundir. o jogo que o Cássio já citou aqui, Não, é Andrés porque hoje não Pereira. tem mais. Sim, eu tô citando, já avançando, que a final é o jogo de Andrés Pereira, né? Certo. Mas eu fiz só para corrigir, porque como para de repente o cara, para não confundir aqui, mas é porque na final o regulamento, na semifinal era outra. E na final, aqui já a final única, que é o jogo de Andrés Pereira, na prorrogação, né, que Isso. o jogo termina 1-1 Davidson. e Davidson marca. E se eu não me engano ali, tipo, ainda que a torcida do Palmeiras ficou marcada ter cantado mais e tal, a reação do público, né, teve até o vento atrapalhar a questão toda, mas a massa do Flamengo naquele jogo assim foi assim, me deixa até a curiosidade para ver se o Palmeiras vai ser de novo em Lima, porque eu acho que o Flamengo teve 2/3 do estádio 60%, 70% do estádio. Aí, é, Cássio, começa também em 2021 uma sequência de 3 anos consecutivos com 3 clubes brasileiros nas lembra, semifinais, né? e aqui lembrando que, veja, aqui era o Palmeiras campeão brasileiro 18, Flamengo 19 e Flamengo 21. Aí só tem o Atlético Mineiro, certo? Sim. Aí na Libertadores já é o Flamengo, mas o campeão brasileiro de 22 já é o Palmeiras. Nesse momento aqui já está acontecendo assim,
Um ganha Libertadores, outro ganha o Brasileiro, assim, já Essa tá... era Flamengo-Palmeiras, né? Isso. E de 22, acontece... Foi surpreendente, assim, o time do Atlético parece, obviamente, muito organizado, mas ele elimina o Palmeiras dentro do Parque Antártico, do Allianz Parque, empata o jogo de volta. Do outro lado, o Flamengo passou o carro no Vélez. E aí a final de 22, que foi no Equador, no estádio Barcelona do Equador, que um ano antes tinha chegado na semifinal. E Guayaquil não tem altitude não, né? Só Tem lembrando, não. não tem, foi o Barcelona de Guayaquil sem altitude. E a final acabou, embora tenha sido 1-0, mas foi uma final muito na mão do Flamengo. O Atlético Paranaense tem uma expulsão tola no começo No do começo, jogo. isso. O Filipão era o treinador do Atlético Paranaense, e aí dificultou demais. Primeiro, o Flamengo já era bem favorito, já era bem favorito e o Atlético acabou facilitando. Aí 23, Cássio. De novo, 3 brasileiros, mas agora volta a ter pelo menos um argentino na final, né? Quebrando aí uma sequência de. Veja só, 20 final brasileira, 21 final brasileira, 22 final brasileira, 23 o Boca quebra, tá? Mesmo sendo o único, e faz a final com o Fluminense. Veja, é a única quebra nos últimos 6 anos. É. Nos últimos 6 anos, São 5 são finais 5, são brasileiras. 5 finais brasileiras, assim. E esse Boca, ele tirou o Palmeiras porque é a criptonita do Palmeiras, o Boca. Assim, simplesmente o Boca foi campeão da Libertadores de 2000 no Morumbi, 2 empates, 2-2 lá na Bomboneira e na volta 0-0 e ganha nos pênaltis. Em 2001, a mesma coisa, só que aí a volta foi na semifinal e o Palmeiras tem até um vídeo de Riquelme prendendo a bola assim, mesmo, a galera chega com um taco de beisebol, com arma, e simplesmente não consegue tirar a bola do cara, um negócio assim, e o Boca elimina. Aí tem. Aqui não foi porque, repito, foi com o Santos, né? Sabe? Sim. E aqui foi a mesma coisa, Fred. 0-0, tem 1-1 e nesse caso já não tinha um gol qualificado. Aí a disputa foi para os pênaltis. E na volta, a final do Maracanã, aconteceu de ter isso, né? A final única. Realmente foi uma sorte do Fluminense. A final ser no Maracanã e um clube ser carioca. Mas mesmo assim você reserva lá a parte do visitante e a turma do Boca, meu Deus do céu, assim. Com tudo, né? Foi com tudo pro Rio de Janeiro. 2024. Sim, Fluminense campeão na prorrogação, né? Só Isso, para dizer que exatamente. no limite ali. 2024, de novo a final brasileira, tá? Com Botafogo e Atlético Mineiro, Botafogo campeão. E agora esse ano, Cássio. Nesse caso, só passagem de 24 rapidamente, essa que a gente tá falando assim, as finais e tal, e os brasileiros nunca ficaram no limite. Em alguns por exemplo, o Boca passou no limite nos pênaltis. Aqui, nesse caso, o Atlético Mineiro surpreendeu o River, tá? Sim. E surpreendeu demais, porque foi 3-0 em Belo Horizonte. Aí na volta, 0-0, o River E a final era no tinha toda a Monumental de expectativa do Nunes, River. reformado, né? O mais monumental, tinha toda a expectativa do River Plate receber, porque fora do Brasil é o clube mais rico fora do Brasil, mas não é mais rico do que os brasileiros. E aí o Atlético, ele acabou com essa festa e na final, só o registro aí que o Botafogo fez a maior invasão estrangeira da história de um clube brasileiro. Assim, claro que tem as distâncias. O Corinthians levou 10 mil pro Japão, o Lima é um Mais acesso difícil de mais chegar, difícil. Mas se você for assim, ó, fora do Brasil, é um negócio assim, é absurdo a quantidade de botafoguenses assim Foi. em Buenos Aires. Cássio, você já passou aí por um ponto que é o que eu vou trazer esse debate agora. Tá? Essa arte central, ela é um resumo da arte que a gente acabou de passar aqui e destaca apenas Palmeiras e Flamengo. A gente viu nas últimas 24 horas, ou menos do que isso, que ainda não faz 24 horas, nas últimas 20 horas, a gente viu, Cássio, um debate nas redes sociais em torno de duas formas de enxergar o mesmo quadro. Tá? Existem duas. O quadro é esse. Tá? Semifinais da Libertadores. Existem duas formas de enxergar o mesmo quadro. Lembrando que final única, a gente fez esse recorte, mas só para não confundir, a final única é de 19 para frente, né? Duas formas de enxergar o mesmo quadro. A primeira, que é o Brasil, desde 2019, domina completamente a Libertadores, como nenhum outro país teve um período tão longo e contínuo de dominação total.
tá? Esse Como o Cássio recorde falou. foi estabelecido já em 24, tá? Isso. Em 24 já virou a maior marca da história. E agora foi E aí, ampliado. repetindo, porque não é só ter o campeão. É como a gente falou aqui. Das últimas 6 finais, só uma não teve a final 100% brasileira, o domínio absoluto das semifinais. Então, para um lado, para um ângulo desse quadro, a visão é o futebol brasileiro engoliu o futebol do continente. E aí eu até li uma postagem em espanhol, não sei de onde era a pessoa que escreveu, mas acho que era argentino, lembrando agora argentino, que ele estava questionando o seguinte: não é só ter dinheiro. Claro que os brasileiros têm muito mais dinheiro, mas ele estava batendo na questão da organização dos campeonatos nacionais. Ele falou: os times brasileiros são submetidos a um nível de dificuldade e de profissionalismo muito maior dentro da Liga Brasileira, que é uma liga padronizada com as ligas europeias, com 20 clubes, ida e volta. Aí eles até destacam onde cada ponto vale o título, enquanto na Argentina é uma zona. E aí ele até faz, Cássio, um ranking de títulos em que ele mostra assim, tem 30 e tantos na Argentina, que ele mostrando que o campeonato, a teoria dele é que o campeonato argentino virou algo muito pouco valorizado, porque você perde e logo depois já tem outra chance, mata-matas, e que deixa de dar a competitividade e o alto nível. Esse post que eu vi, que chegou para furar minha bolha, porque ele tinha incontáveis retweets, assim, que realmente repercutiu dentro da bolha ali da Argentina, dele apontar que, para além do dinheiro, o nível de organização do futebol brasileiro deixou as equipes mais fortes. Essa é uma visão. E existe uma outra visão, essa basicamente de brasileiros, de que não é um domínio do futebol brasileiro na Libertadores, e sim é a super-era, quase que uma espanholização do futebol brasileiro e quase que uma espanholização do continente. Eu acho exagerado isso, que na verdade Flamengo e Palmeiras é que quebraram a roda da história. Qual a tua visão, Cássio, dessas duas? Vamos lá. A Libertadores, a Copa Libertadores da América, ela no passado tem muitos títulos que tem um quê de Taça Brasil, de ganhar 4 jogos e ganhar o campeonato. Sim. Sobretudo quando você era atual campeão, você entrava já na fase final. Esses 7 títulos do Independente passam por aí. Alguns são, até porque desses 7, tem um bicampeonato e um tetracampeonato. O próprio Tri do Estudiantes ali, 68, 69, 70, os outros 2 títulos, tem uma campanha que é 100% de aproveitamento, são 4 jogos e 4 vitórias. Entra ali entrou na semifinal. Nos anos 90 a gente via Quando o isso. Cássio diz 4 jogos, são 2 confrontos. Que é o E de volta e de volta. triangular e isso. Da semifinal e final. E nos anos 90, com a competição foi aumentando, entrando vice-campeões e tal. Não sei se tu se recorda, o campeão entrava nas oitavas. O São Paulo, de 93, ele jogou, ele entrou. Não lembrava. Não lembrava, não. Ele entrou Não. nas oitavas de final. É uma campanha, tipo, 6 jogos a menos. Sim, A fase de grupos, sim. a fase de grupos era. Então, assim, isso acontecia bastante. Hoje não tem. O campeão já larga na fase de grupos e tal. Mas anos de 90 era dessa forma. O Santos, por exemplo, o Santos de 63 fez, acho que é a mesma lógica. Ele estreia na semifinal. Que era a lógica normal do futebol da época. Futebol. Taça Brasil era assim. Então, o número de conquistas para chegar nessa resposta, por que é que eu estou fazendo isso? Porque entre 64 e 75, e dentro desse período tem um bi do Independente, tem um tetra do Independente, tem o único título do Racing que perdeu para o Flamengo, que é ali em 67, tem o tri do Estudiantes, tem vice-campeonato do River Plate, enfim. A Argentina ganhou 10 de 12. Com esses 10 de 12, e até 75, o Brasil tinha lá o bi do Santos, ou seja, em 1975, a Libertadores começou em 60, a Argentina já tinha uma vantagem assim considerável. Já tinha 10 do Brasil, tinha 2 de Santos. Aí em 76 vai ganhar com o Cruzeiro, enfim. Mas o ponto é que a virada de chave, como sempre se falou várias vezes, começa ali com o São Paulo, Sim. nos anos 90. A Libertadores sempre foi. São Paulo de Tele. A Libertadores sempre foi o campeonato sul-americano, sempre teve importância, sempre foi um desejo, mas não era uma obsessão. Não, no futebol brasileiro, na nossa geração, quando éramos crianças, eu acho que a nossa geração viu a transição. Não existia. Era incomparável um jogo do Campeonato Brasileiro com um jogo da Libertadores. Se dava muito mais valor ao Campeonato Brasileiro. E nos anos 80 ainda mais. Talvez até os estaduais. E nos anos 80 o Brasil passa quase em branco ali. Ganha com o Flamengo em 81, com o Grêmio em 83.
A gente tem uma visão da Libertadores, Cássio, como, porra, qual é aquela competição violentíssima, É, que é a várzea, que você vai jogar e o cara pula do alambrado e jogam coisa no campo e não deixam você bater o escanteio. A nossa geração cresceu um pouco tendo a porque, Libertadores como algo e maldito, detalhe, assim. e isso funcionava. Inclusive nos anos 70, algumas disputas do Mundial de Clubes, primeiro, duas não aconteceram, e outras, quem foi o vice-campeão da Champions League, na época era Copa de Campeões, não era Liga de Sim. Campeões, era Copa de Campeões, pela violência que tinha com os confrontos com os sul-americanos. Então, assim, alguns jogos era o campeão sul-americano contra o vice Da Liga dos Então, isso Campeões. pouco acontecia. Então, quando eu tava falando dos anos 80, quando o Grêmio ganha ali o título dele em 83, a gente tá dizendo que o cenário onde o Brasil vai chegou, né, na verdade, ao 7º título consecutivo. De 83 até 92, o Brasil passou 9 anos sem ganhar a Libertadores. Imagina que o país está 7 anos ganhando. Imagine se a partir de agora o Brasil passar. Não faz o menor sentido se o Brasil Não passar. faz. Pronto. E ali, Passou e ninguém debatia muito. pronto. Mas aí o São Paulo vence. E vence, ganha com. É até, Cássio, desculpa só interromper, é até uma relação do Brasil com o continente que começa a mudar em 89 com a Copa América. Porque se você puxar, o Brasil também meio que. Na A Copa Copa América o América Brasil ainda existia era na só a Copa Copa do Mundo América. e pronto, não É. dava muito valor, né? Aí em 89 com a Copa América no Brasil, né, o Brasil resgata um pouco essa relação com o continente e a partir daí eu acho que a Libertadores é um pouquinho consequência da Copa América de 89. E aí, quando vai para 92, eu acho que vem com o bicampeonato do São Paulo e o sucesso do São Paulo no Mundial de Clubes. Sim, Pô, ganhar do Barcelona e daquele Super Milan. isso. É, Com o Brasil há 20 anos sem ser campeão do mundo, 23 anos sem ser campeão do de mundo. seleção, e os últimos títulos mundiais têm sido justamente com Flamengo e Grêmio ali nos anos 80, 81 e 83, respectivamente. É, e como tinha essa aura do Mundial de Clubes que passou a ser em Tóquio, é o Projeto Tóquio. Isso foi incorporado do Brasil, e na hora que o São Paulo foi bicampeão do mundo, igualou o Santos, aí opa, o Santos não tem. Desculpa, o Corinthians não tem, o Palmeiras não tem, aí de repente o Flamengo não ganha muito tempo, o Vasco quer. Passou a ser um Mudou objetivo e, completamente o e futebol mudou brasileiro. completamente. Mas mesmo com isso, eu tô fazendo esse trânsito. Cara, aquele São Paulo, ele para muita gente, eu vi muita gente tratar aquele título São Paulo assim com um peso. Eu não vou dizer que é um peso de Copa do Mundo, porque não é, mas assim, o campeão mundial hoje, ele não mexe com o país como aquele São Paulo mexeu. Aquele São Paulo mexeu com o país, pô. E Reativou um pouco, Cássio, a, a, o autoestima do brasileiro com o seu próprio futebol. Tanto que a seleção de 93, 94, que é campeã do mundo, Parreira encontrava uma resistência enorme da crítica, porque não convocava Palhinha, porque Zete não era o goleiro titular, porque Raí nem sempre era titular da seleção. Tinha uma resistência muito e grande. aí Se queria espelhar o São Paulo naquela E aí seleção. tinha o Palmeiras Parmalat, que é campeão brasileiro 93, 94, e o São Paulo campeão 92, 93. Aí eu tinha placar que eu gostava, eu adorava placar nessa época, que era a revista clássica, a revista dos pôsteres dos campeões, de todos os campeonatos oficiais. Então, aí tinha lá o pôster do São Paulo e o pôster do Palmeiras. É metade da seleção brasileira de um, metade da seleção brasileira de outro, porque era nessa lógica, a seleção brasileira meio que jogava no Brasil. Então, quando o São Paulo começa a vencer, e aí o Brasil começa a vencer mais. Vem o Grêmio de 95, o Grêmio de Filipão, vem o Cruzeiro de 97, o Vasco de 98, o Palmeiras de 99. Perceba aí que nesse momento o Brasil só perdeu em 94 pro Vélez. No final, contra o São Paulo ia ser tricampeão, aí acabou perdendo nos pênaltis pro Vélez. E em 96, que é River Plate e América de Cali, que é o tetravice do América, chegou. Então, os anos 90 começa com o São Paulo, mas eles são a virada de chave no momento que ganhou 2 com 3, 6 títulos na década. Ainda foi vice em 2000, Palmeiras e Boca. Mas até 2009, o Brasil tá ali ganhando, tal, o São Caetano chega numa final, o São Paulo volta a ser campeão ali em 2005, Atlético Paranaense é vice. Uma vez, né? A primeira final, a Exatamente. primeira final genuinamente nacional foi no Brasil, foi com clubes brasileiros. Mas em 2009, Quase. o quê? Aí, em 2009, o Estudiantes foi campeão. Quando o Estudiantes foi campeão, contra o Cruzeiro de virada, uma super final também, tá? Há quem diga que foi campeão ali graças a Marcos. Zero, eu acho, não, mas eu acho que seria o teto. Eu entendo que você quer chegar, mas pra mim seria o teto. O time de Verão era muito bom, Lagata Fernandes, acho que não sei se tem Pavone ainda. Era muito bom. Muito Era, forte. E o Cruzeiro era muito forte. 0-0 lá no estádio de La Plata, foi rebatizado essa semana. Era Estádio Único de La Plata, agora passa a ser chamado de Estádio Diego Maradona. Tem 2 nomes, é tipo o aeroporto do Recife, que é Aeroporto Internacional de Guararapes e Gilberto Freire, né? O de lá foi renomeado para Estádio Diego Maradona
tricampeão do mundo. Pode chamar o estádio ou de tricampeão do mundo. Vê que coisa curiosa. Tem algum estádio que se chama pentacampeão do mundo aí, pronto, é esse, o dado de La Plata. 0-0 lá, na volta o Cruzeiro faz 1-0 no segundo tempo. No segundo tempo, acho que Thiago acho que faz o gol do Cruzeiro, mas o Estudiante vira a partida. E naquele ano ficou 22-13 para a Argentina. Porque já tinha lá. Os anos 70 foram muito pesados e nos anos 80 aí o River Plate começa a ganhar. No final dos anos 70 o Boca 22-13. 22-13, que é a propaganda clássica da Amanco. Isso. Que inclusive essa propaganda ela começa. Eu tenho quase certeza, estou falando de cabeça aqui, se eu estiver viajando, peço desculpas. Ela começa quando os operários, aí o cara fala lá no cano para sair o som lá num outro país. Aí o cara, me deu na Libertadores. Essa propaganda precisou ser atualizada, porque quando o Estudiante venceu, aí 22 Libertadores, fizeram a nova versão. Aí o Brasil, pentacampeão. Aí quando termina com o Venezuela, dá-me o título, o cara, é Miss Universo. Aí o cara, aquela da Manco. Por que eu tô trazendo isso? Foi até. A galera me lembrou isso no Twitter ontem. Deixa eu até ver para ser bem justo, para dar o nome, porque achei isso muito genial. Porque essa propaganda acabou. Veja só, essa propaganda é um clássico, assim. Essa propaganda existia simplesmente porque esse número. Aqui, ó. Renato Ferreira. Renato, um abraço. Que ele. Era tipo o Penta do Brasil. Diz uma coisa inalcançável aí. Pentacampeão, o Brasil fala, pentacampeão. O cara até falava com ritminho. Aí aquele jeito a gente, vendeu na Libertadores, 22, aí fica aí 22. E era um número inalcançável. 22-13 é inalcançável. Porque você ganha um, outro cara ganha um. Sim. Tá 25-25. Esse 29 de novembro que vem aí com Palmeiras e Flamengo, com esse sétimo título seguido, Fred, da Libertadores pro Brasil. Perceba que até começar aqui, com esse título do River Plate sobre o Boca, é 25-18, pô. Sim. Veja, 25-18, tu não arruma. Meu irmão, a gente, parece aquelas contas, ó, pra ser rebaixado tem que fazer o quê? Ó? Tem que ganhar as últimas 6 rodadas. Assim. Pra chegar tem que ganhar 7 Libertadores. Pronto, pra ganhar tem que ganhar 7. Aí o Brasil foi lá e buscou. Aí o Brasil foi lá e buscou. Tava 25-18 e o Brasil buscou. Sem nenhum indício de que não vai ter a ultrapassagem. Aí, 23 minutos depois da minha pergunta, se você não respondeu, eu faço de novo. Posso fazer de novo. Mas aí a conversa é isso aqui. Você acha que é o futebol brasileiro? E pela sua resposta, eu acho que sim. O nível econômico. Ou Flamengo e Palmeiras. É o futebol brasileiro. Primeiro, a pergunta do futebol argentino, quando ele trata, ele tem uma grande verdade ali. Mas o que é mais curioso é que o futebol argentino chegou a ser organizado. Enquanto o brasileiro, até a implementação do sistema de pontos corridos, toda vez eu digo isso para Fred, a gente lembra aqui. A definição do regulamento era um momento jornalístico da temporada. Ó, vai ter o árbitro. Como hoje em dia temos com os estaduais. Sim. Só que todo ano o estadual é diferente e tal. No brasileiro, ninguém se preocupa com isso. O campeonato vai ter 38 rodadas e ponto. Pode mudar se vai ter impedimento semiautomático, quando vai começar. Mas o regulamento brasileiro era um clássico. Ó, vai sair em setembro. Porque o Campeonato Brasileiro teve, considerando ali unificado, mas desde 71, o período ali, de 71 até 2002, isso dá 32 anos, foram 32 regulamentos diferentes. Sim. Enquanto isso, a Argentina, nos anos 90, ainda que eles tivessem isso que o cara falou, que disse para você, que o excesso de campeões, que tem uma apertura... Esse pro mundo, na verdade, eu que trouxe. O apertura e o... Disse pro mundo. O apertura e o clausura. Mas o que era o apertura e clausura? Era um campeonato de 20 clubes. A temporada argentina, inclusive, seguia até o calendário europeu, porque o apertura quer dizer, e clausura e encerramento, o apertura era no segundo semestre. E o clausura era o primeiro semestre, ou seja, era temporada tipo nível europeu. E eram 20 clubes, só que o turno vale um título, o retorno vale um... Então, a Argentina, ainda que fossem 2 títulos, você poderia até questionar isso. Mas o campeonato deles tinha a essência do campeonato brasileiro, eles deixaram de ter isso. Hoje em dia, o atual, são 28 clubes, pô, com 2 grupos de 14... São 8 de cada grupo aí para as oitavas. E são 2 por ano. O do primeiro semestre, que foi o Platense, se eu não me engano, passou em 6º ou foi 7º lugar de um dos grupos. No final foi campeão, tendo a 10ª campanha. Foi um gigante no mata-mata, mas assim, era uma característica do futebol brasileiro até os anos 90. Então, isso é um problema do futebol argentino gravíssimo. Sim. E a organização do futebol brasileiro, ela é a abertura de recursos, a abertura de metodologia de trabalho com profissionais do exterior, a abertura na parte técnica, né? E de jogadores. Nunca o futebol brasileiro teve tantos estrangeiros. Inclusive,
é até recente o aumento do número de estrangeiros, que antigamente era 3, vai 5, o cara pode ter quase um time todo de estrangeiros hoje em dia, porque E o Brasil não, colonizou aí a América do Sul no futebol, né? paga muito mais, paga muito mais, então esse sistema de pontos corridos, Flamengo e Palmeiras têm um mérito na década passada, Paulo Nobre e Bandeira de Melo, sobretudo, dois dirigentes que Bandeira do Flamengo e, e Nobre do Palmeiras, que pegaram dois clubes assim, sempre foram gigantes, mas muito endividados. E aí foi aquele de fechar a torneira, começar a equalizar as contas, assim, em algum momento vai chegar. Aí esse momento chegou. E agora, quando a gente olha para frente para ter uma mudança disso, é difícil. Em 2024, 3 clubes do Brasil conseguiram bater mais de R$ 1 bilhão. O Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians. Aí você fala, pô, o Corinthians mas bate 1 bilhão com as despesas e os problemas sendo o dobro, sei lá, a escala. Enquanto o Flamengo hoje, a dívida dele já é, sei lá, um quarto do que fatura. Ou seja, está controlado. O Palmeiras está controlado. Assim como não tem um indício de que a Libertadores talvez mude a quantidade de campeões. Não sei se o Brasil vai ser decacampeão, mas assim, mas que tenha mais campeões do que títulos perdidos nos próximos anos. Isso vale para Palmeiras e Flamengo em relação aos outros. Não tem muito indício, tirando uma SAF ultra gigantesca como a do Bahia, com o Grupo City ou outras SAFs que podem aparecer, para mudar esse cenário, Fred. É isso. Então, para você é o futebol brasileiro e não protagonismo de Flamengo e Palmeiras. É o futebol brasileiro com Palmeiras e Flamengo puxando a fila. Mas eu não posso dizer que é só Palmeiras e Flamengo. Se em 24 foi o Botafogo numa final contra o Atlético Mineiro, se em 23 foi o Fluminense, e se, no fim das contas, ainda que eles estejam presentes, mas a gente está em 2025 e o último título foi em 2022. É óbvio que desde 2019 eles são figuras recorrentes. E quando eles vencem brasileiros nas semifinais, o brasileiro que eles venceram também seriam favoritos. Como você citou o próprio caso ali de 2021, quando o Atlético Mineiro era o favorito e o Palmeiras derruba. Você citou aqui em 2021 que o Atlético Mineiro, sim, né, e o Palmeiras derruba. Detalhe, o Palmeiras acabou sendo campeão da Libertadores Isso, e mas dos 3 era o que tinha. Mas o que eu quero dizer é isso. Então, na verdade, o sucesso de Flamengo e Palmeiras, às vezes, ele eliminou outros brasileiros pelo caminho que poderiam chegar, que tinham força para chegar. Tá? Você pode dizer o seguinte: o Atlético Mineiro foi um ano, 2021, tudo. Isso. E Flamengo e Palmeiras estão ali Botafogo, de forma recorrente. Um ano, campeão Sim. brasileiro e da Libertadores, fez a dobradinha também. E Flamengo e Palmeiras, pela organização, por outros cenários, eles estão ali. Mas, por exemplo, quando for pro ano que vem, vão ser favoritos. Essa final da Libertadores, ela reuniu os dois favoritos. Mas ano que vem, com essa quantidade de brasileiros que vai disputar, o Botafogo pode... Pode, como veja só, Flamengo e Palmeiras não fazem a final desde 21, tá? E não habitam a final nem 23, nem 24, nenhum dos dois. Né? Ano passado, nem na semifinal Exatamente. tava. Então, assim, mas, fechando, isso que você falou é verdade absoluta. Lá no começo, se você entrasse na Bet Nacional e dissesse assim, pode ter certeza que as duas menores odds para ser campeão da Libertadores eram as de Flamengo e Palmeiras. Eram os dois maiores favoritos e os dois maiores favoritos estão na final. São os dois maiores clubes em potencial de investimento, em qualidade técnica do continente, tá? E vão continuar sendo ano que vem e possivelmente vão continuar sendo em 2027. Agora, não são imbatíveis. Não são imbatíveis. A Libertadores está um quê de Conca Champions. Lembra que o Mundial todo ano vai um mexicano? Teve ano que foi o Saprissa da Costa Rica. Tá parecendo, o que é que aconteceu? Né? É um pouco disso. Agora, a relação é que ali que o México, naquela lógica, ele dominava demais. Sim. E dentro da Libertadores, tinha, como a gente já trouxe aqui, tinha outros cenários. Para o Brasil ter chegado a esse nível Conca Champions, é uma soma de fatores que eu prefiro apontar, que Flamengo e Palmeiras puxam essa fila. Certo, concordo. Porque, na verdade, Flamengo e Palmeiras representam hoje o ponto máximo dessa transformação do futebol brasileiro. Até porque tem coisas que se somam. Curiosamente, o último vídeo que a gente gravou, que está no nosso feed aí, o anterior a esse, que foi um debate sobre treinadores relacionados à Série B. Em algum momento daquele vídeo, para quem já assistiu, a gente tava falando ali que a falta de rotatividade dos treinadores da Série B, que começou a ser mais da Série C. Começou a ser mais na Série C. Entre alguns dos motivos. Porque o time da Série B agora tem folha de 5 milhões de reais, pô. Se você converter e pegar essa folha de um time, Fred, da segunda divisão e botar no Campeonato Argentino, vai ser uma das maiores do Campeonato Argentino, assim, com folga, assim, tá ligado? Então, é uma diferença, assim como se você pegar um time de meio de tabela da Espanha,
ele tende a ser uma das maiores folhas do brasileiro. É uma relação econômica muito evidente. É isso, tá? Dessa forma a gente chega ao ponto final desse vídeo, que foram 2 em 1, né? Para quem assistiu aí desde o começo. A primeira parte focando nas consequências que essa final gera para a Libertadores de 2026, atingindo diretamente ali as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e a semifinal e final da Copa do Brasil, mas fundamentalmente dentro do Campeonato Brasileiro. E aí depois a gente mergulhou no universo dessa grande final e como ela tem um peso histórico ou de curva histórica ou até do ápice dessa curva histórica dentro do continente, tá? 29 de novembro, Lima, No canhão. do Peru, tá? E é daqueles jogos que mesmo quem não é Flamengo, quem não é Palmeiras, Não, o cara assiste, esse o cara assiste porque Eu acho tem que muita coisa envolvida e é também, Cássio, um capítulo. Eu não acho que a espanholização do futebol brasileiro, quando a gente cita espanholização, é por conta de como Barcelona e River, E Real Madrid. Barcelona e Real Madrid dominam ali o cenário da Espanha, tá? Não acho que o Brasil vai ter nunca uma espanholização, mas de fato, o mais próximo disso a gente está vivendo nos últimos anos. Porém, nenhum dos dois tem o poder absoluto que Barcelona e Real Madrid têm, porque na Espanha realmente as castas são Mas, muito claras. mas essa final, eu acho que ela para o cara que gosta de esporte para assistir, como a final da Champions League para. Eu acho que essa daí vai ter um peso nesse padrão, Cássio. Eu acho que essa daí ficou. Até porque as semifinais, Tá com muito molho. mesmo para quem não viu, no dia seguinte consumiu as semifinais, tá? Sobretudo a do Palmeiras, que foi. A gente tava aqui, terminou o vídeo, a gente ficou assistindo aqui, pô, e veja só, ninguém aqui é Palmeiras, tá? Ninguém aqui é Palmeiras, nem de perto, Nem Flamengo. nem Flamengo. Na dividida é até mais fácil escolher um lado. Porém, a gente aqui, porra, vibrou com o, o, o Com o volume jogo. do jogo, o volume, a buscada, a reviravolta. Todo mundo gosta das grandes histórias do futebol. Todo mundo gosta. Talvez tivesse. A do próprio Botafogo ano passado, tá? Que ganhou uma final tendo um jogador expulso com São grandes um histórias. minuto, sei Mas lá. essa é daquelas que, se tivesse sido ao contrário, a gente também, talvez, em algum momento, cara, que loucura a LDU fez. Fantástico, tá? E, inevitavelmente, a gente volta a falar sobre essa final ali na semana que ela estiver sendo disputada ou depois da grande decisão que vai acontecer em Lima, no Peru. Então Sabe é quanto isso. vale o título? Mande. Ao vice-campeão, 7 milhões, fora as cotas anteriores, isso é só o prêmio da final, 7 milhões de dólares para o vice-campeão, isso dá 37 milhões e 600 mil reais. Ao campeão, 24 milhões de dólares, e segundo a cotação do dia, 5,38 até esse programa, 120 milhões, 129 milhões de reais. Quase 10 Carlos Albertos. É isso, tá? Valeu, galera. Todo mundo que chegou até aqui, deixa a sua inscrição no canal, ativa as notificações, dá o like se você gostou. Se chegou até aqui, gostou. Aí é só realmente dar o like, porque a turma Ou merece. então lavou tá? muito prato. Era do play ali. E deixe nos comentários aí suas visões sobre o tema que a gente debateu, sugestões de temas, tá? É sempre bom quando a gente entra um pouquinho nos recortes históricos. Nem sempre a dinâmica da semana permite que a gente faça alguns mergulhos históricos, mas de vez em quando é bom, né, para ter conteúdos diversificados e aprofundados aqui no canal. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.